Apesar do Montenegro dizer que não há pressa na criação da SAF, né, esses áudios vazados por ele, não por ele, vazaram áudios dele. Ele disse que não há pressa na implementação da SAF. Eu acho que há uma certa pressa, ainda mais que a coisa que o negócio vai fermentando, né? E merda, quando começa a mexer muito, começa a feder. E as coisas começam a sair do aceitável. Parece realmente que é uma cama que está sendo montada, arrumada para que a própria BTG deite nela. E isso está ficando bem claro com essas informações adicionais até o que o GE soltou na notícia mais recente do dia de hoje. Tem informações adicionais trazidas pelo jornalista José Ilan e que deixa a gente preocupadíssimo com essa SAF, essa futura SAF do Fluminense. Um grande investidor árabe interessado e o Fluminense não ouvir a proposta, cotistas pagando valores ridículos para fazer parte de uma SAF fatiada. Vamos entender o que o José Ilan quis dizer. O Fluminense vem tentando negociação com cotistas, cada um comprar uma cota, que se eu tivesse essa grana até eu participaria, de tão baixo que é. Vamos lá. Tentando negociação com cotistas que investiriam no total 180 milhões de reais nos 60% da SAF do Fluminense. Mas não é 500 milhões a SAF do Fluminense? Esses cotistas só iam entrar totalizando 180 milhões e o restante? Aí que entra a BTG. Vamos lá. O restante dos 500 milhões, valor total dos 60% da SAF do Fluminense, seria complementado pelo André Esteves. 10 cotas. Vamos lá, 10 cotas? Não, são 18 cotas de 10 milhões de reais. Totalizaria 180 milhões de reais. Para completar o valor de 500 milhões de reais, esse valor seria complementado pelo próprio André Esteves. Ele teria o maior bolo da SAF do Fluminense. Então a SAF seria comandada pelo André Esteves. Dos 500 milhões da SAF do Fluminense, 180 milhões seria de cotistas e os outros 320 milhões do André Esteves. É assim que seria montado essa SAF do Fluminense. A ideia é que André Esteves e o sócio dele, o Guilherme Paes, que é irmão do prefeito, né, Eduardo Paes, donos da BTG Pactual, complementem esse valor. A ideia é que eles sejam acionistas majoritários nessa parte de 60% da SAF do Fluminense. Ou seja, no fundo, eles seriam os novos donos do Fluminense. André Esteves. Aí é um conflito de interesse. A própria empresa que está vendendo a SAF, a própria empresa que está oferecendo as cotas para tricolores abonados ou tricolores interessados, é a mesma empresa que vai comandar a SAF do Fluminense. Olha o jogo de interesse nisso aí. A maior parte, o maior valor dessa SAF seria investido pela própria BTG. E o próprio dono da empresa seria o dono da SAF do Fluminense. A BTG está há 2 anos montando essa SAF, planejando, e no final desses 2 anos, no final da implementação, quando a coisa começa a valer, o maior acionista é o próprio dono da BTG. Ou seja, no fundo, eles seriam os novos donos do Fluminense. Exatamente, o BTG Pactual seria o dono do Fluminense. Se o André Esteves der a maior parte desse controle, 320 milhões, ele, claro, seria o comandante. O restante ficariam com 18 cotistas, tricolores abonados. O Fluminense está buscando individualmente essas pessoas físicas, investidores de preferência tricolores, que queiram botar cada um 10 milhões de reais. Então, cada cota do Fluminense são 18 cotas. Cada cota está sendo vendida por 10 milhões de reais. Vamos lá, tricolores abonados, Felipe Melo teria condições de pagar 10 milhões.
Poderia ser um cotista. Thiago Silva poderia comprar uma cota do Fluminense. Mais um tricolor milionário aí, Deco, poderia comprar uma dessas cotas. Outro ex-tricolor, ex-jogador do Fluminense, você pode especular aí, Felipe Melo. Marcelo tem 10 milhões para comprar uma cota. E estou falando de pessoas próximas do Mário Bittencourt. O Felipe Melo tem um filho dele que joga na base. Especulação, tá? Marcelo saiu do Fluminense, mas continua ali. O filho dele jogava na base do Fluminense, agora não joga mais, está jogando no Real Madrid, mas é uma pessoa que seria interessante para ele comprar. Então, são valores baixos, né? Mas você fala, pô, são 10 milhões de reais. Baixo pra gente, é alto pra gente, mas é baixo para Marcelo, para Felipe Melo, para Deco. Então é possível que a gente vê nesses cotistas ex-jogadores de futebol. Ex-jogadores que passaram pelo Fluminense. É interessante para eles. Olha só que coisa. O jornalista José Elan também confirmou a informação do Globo sobre a sugestão para que Mário Bittencourt seja o CEO da SAF. Também acrescentou a informação de que haveria um bônus de 5... Isso que é complicado. Haveria informação do José Elan e da fonte dele lá. Pelo amor de Deus. Um bônus de 5 milhões de reais para que ele assumisse o cargo como CEO. Além do salário mensal, um contrato de 5 anos, com possibilidade de extensão por mais 5 anos. Ainda o Mário receberia um bônus de 5 milhões no momento da assinatura da implementação da SAF. Aí a coisa que mais me incomodou, que um grupo árabe procurou o Fluminense e o BTG com interesse na aquisição da SAF. Um grupo árabe, um bilionário árabe por aí. O jornalista José Elan afirmou que o representante de um grupo árabe se reuniu com o BTG e todos os representantes do Fluminense, Matheus Montenegro, Mário, com interesse na aquisição da SAF. Falou com toda a cúpula do Fluminense e com o André Esteves e o pessoal da BTG. Porém, tem um porém. O Fluminense e o banco BTG não avançaram, afirmando que já estariam muito evoluídos de uma outra forma e sequer quiseram ouvir a proposta. Então não há interesse da BTG, depois de 2 anos implementando essa SAF, de criar esse modelo de 18 cotistas, de vender a SAF do Fluminense para um único dono, para uma empresa ou para um investidor único, no caso, esse grupo árabe. Então, não avançou, nem sequer ouviu a proposta, não se interessou, porque já tinha esse modelo como ideia, né, do Mário como CEO e o André Esteves como o maior investidor dessa SAF. Então, o Fluminense está caminhando por isso, para esse caminho. Sei que daqui a pouco vai pingar aí nas redes sociais o Fluminense tentando desmentir o que foi dito pelo José Elan, ou essas informações adicionais ao que o GE disse. O GE trouxe a informação hoje dessas cotas, desse fatiamento da SAF do Fluminense, que seria um modelo inédito. Não existe SAF como essa que o Fluminense está implantando, mas ficou bem claro o jogo de interesses e a ética passou muito longe. O próprio banco, que está implementando a SAF há 2 anos, vai ter o seu maior acionista, André Esteves e Guilherme Paes. Vão dar a maior cota ou complementar o valor da SAF do Fluminense. Aí a gente começa a entender porque o valor foi tão lá embaixo. Porque apenas 500 milhões de reais por 60% do clube. A BTG arrumou a cama para ela própria deitar e comandar o Fluminense. Aí cabe a análise dos sócios, de todos nós, se isso vale a pena, na hora de votar, se é sim ou não. Complicado. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!